Pai Jesus, que Deus abençoe você e sua família ricamente. Em nome de Jesus. Espírito Santo, preciso do Senhor, dependo, necessito, careço. Dependo sempre do Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. E que essa palavra entre na sua mente e no seu coração. E que a palavra de Deus tenha sempre resultado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E a palavra que eu vou trazer é sobre a Santíssima Trindade. Deus é um Deus triuno. Deus é três e há um só Deus. Isaías capítulo 45, versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. Então, mas Deus é três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Mateus capítulo 3, versículo 17. E eis que uma voz dos céus dizia, a voz de quem dizia? A voz de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus Filho. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia, glória a Deus. Deus Espírito Santo. Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha os três claramente aqui no começo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que João fala que era o Verbo? O Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a palavra de Deus, de três formas fala da mesma pessoa do Espírito. O Espírito de verdade, o Espírito de Deus e Espírito Santo. Aleluia, Cristo. Olha os três aqui no final da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa diz: vem. Quem ouve, diga: venho. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir
as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Há uma concordância sempre entre os três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em toda a Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amém, glória a Deus. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro. Olha os três claramente aqui. Deus disse: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua do outro, para não continuar a fazer o que estão fazendo e não ficarem juntos. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está falando como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, como foram destruídas as duas cidades. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Olha o que a palavra de Deus está falando aqui. Deus glorifica Jesus e Jesus glorifica Deus. João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou assim: e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. E o Espírito de verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo glorifica Jesus. João capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 15. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Você que não se converteu, se converta enquanto há tempo,
Você que não se converteu, se converta enquanto há tempo. Faz esta oração, Senhor Jesus. Perdoa. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. E procura uma igreja que prega Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus.